Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o planejamento operacional e execução de cada sessão. Então, qual que é o conteúdo de cada uma das sessões do laboratório de mudanças, né? Então, mas antes disso, vamos falar um pouquinho de antes, né? Das sessões, antes, durante e depois. Então, cada sessão em torno, já comentamos isso em outro vídeo, né? Que ela tem em torno de 2 horas e elas devem ser semanais. E se recomenda fortemente que se implemente, que se construa um plano operacional. O plano operacional, eu quero dizer aqui, de cada sessão, né? Pelo menos de uma ou duas sessões da próxima e da outra sessão, né? Já de antemão aqui que muito provavelmente esse plano não vai ser seguido, porque quando você chega na hora de implementar surgem imprevistos, ele acaba se desviando, mas é muito importante você ter um plano de minuto a minuto. Então eu vou chegar, vou apresentar isso, eu vou perguntar isso, eu vou apresentar esses dados, a gente vai depois, eu vou fazer essa pergunta, vou passar isso, vou passar para as pessoas, a gente vai dividir em 3 grupos, etc. Então, planejar minuto a minuto. No livro do Virkkunen e Newham, de 2015, em português, ele apresenta aí uma minuta aí de minuto a minuto, né, que serve de modelo aí para quem estiver interessado. Tá? Bom, outro ponto importante é registrar o registro das sessões, né? É sugerido que elas sejam gravadas em vídeo, né? E também em áudio, para ter um backup, se acontecer alguma coisa com o vídeo. E aqui entra um ponto interessante, que é importante vocês terem um assistente, uma pessoa para dar um apoio, não somente um apoio psicológico, que é importante, mas também um apoio estratégico lá de ajudar a instalar o equipamento, colocar papel para poder fazer as anotações e também fazer as anotações, fazer uma ata com o que está acontecendo para depois, na sessão seguinte, se começar a sessão com essa ata. Tá? Durante as sessões, né? Então, o que se recomenda, né? Que cada sessão se faça uma retomada do que aconteceu na sessão anterior. Então, olha, pessoal, lembrando que na oficina passada nós fizemos isso, nós chegamos a esse resultado, etc. Então, pode uma possibilidade ou pedir para alguém fazer esse recall, né? Alguém que lembra, ou então ler um pedaço da ata final, um resumo, etc. Né? Apresentar o tema do dia, e aqui é interessante colocar aqui o método de estimulação dupla, né, que as sessões do LM eles seguem esse método. Né? Então, primeiro se apresenta um estímulo, um primeiro estímulo, que pode ser na forma de dado espelho. Aqui eu lembro novamente que o estímulo também pode ser, por exemplo, um resultado da sessão anterior, um modelo que foi criado na sessão anterior, e aí a gente quer desenvolvê-lo ainda mais. Por exemplo, na primeira sessão, geralmente se produz uma lista dos problemas que são encontrados e essa lista pode ser o primeiro estímulo da próxima sessão. Então, não é somente necessariamente dados espelhos que são esse primeiro estímulo. Tá? Então, se apresenta o dado estímulo, que pode não ser o dado espelho, e aí se dá uma tarefa. Por exemplo, olha, analise esses dados. Então, me diga o que está acontecendo, o que vocês veem aqui nesses dados, pessoal. Quais são as contradições, quais são não sei, vamos construir aqui uma sequência de ações, uma sequência de... Enfim, se passa uma tarefa para as pessoas, né? E para elas conduzirem essa tarefa, se dá um segundo estímulo, que pode ser um modelo ou um conceito. Então, vamos pegar um exemplo aqui da análise de uma das sessões, onde vai se fazer uma análise histórica. A gente traz dados espelho históricos, né? Então pode ser uma narrativa ou um vídeo com alguém contando uma história, ou então na própria sessão podia, pessoal, vocês poderiam aí contarem um pouquinho da história, como é que começou a atividade, como é que ela surgiu, quais foram os principais eventos. Então aqui são os dados espelho. E a gente pode oferecer para eles, por exemplo, uma linha do tempo, colocar uma folha de papel grande na parede,
uma linha do tempo e ir colocando as datas e os principais eventos. Então, a linha do tempo ela funciona como um segundo estímulo, como um artefato para ajudar eles a resolverem a tarefa. Tá? Aí você pode dividir as pessoas em grupo ou não, depende do número de pessoas, né? Se tiver 20 pessoas, mais de 20 pessoas, é interessante dividir em subgrupos, para as pessoas analisarem e depois trazer as pessoas novamente aí em um grupo só, onde eles apresentam os resultados. E apresentar os registros daí do que eles discutiram aí nos grupos. Tá? Então, essa aí é a sequência aí do método de estimulação dupla. E, às vezes, também se deixa tarefas, entre aspas, lições de casa, aí para as pessoas trazerem para as próximas sessões. Pode ser, por exemplo, pedir para elas procurarem dados espelho, ou, por exemplo, na sessão de modelagem, pode-se pedir para as pessoas procurarem exemplos bem-sucedidos, práticas, inovações, que talvez sirvam aí de ideia para resolver as contradições. Tá? Então, pode-se dar tarefas, né, de lição de casa e estimular as pessoas que resolvam ela. Então, deixar pessoas responsáveis aí. Quem é que vai ficar responsável por isso? Porque se falar, não, façam, a probabilidade de que façam nesse ambiente onde nós estamos sobrecarregados de funções, né, é um pouco inapropriado. Bom, enfim, e após as sessões, então se faz um registro. Terminou a sessão, se faz um registro, se pega um bloquinho de nota e anota tudo que achou interessante, que aconteceu, quem fez o quê, olha o que deu errado, quais foram os desvios, o que deu certo, as impressões gerais, fazer um registro, um bloco de notas. Isso daí é importante para depois fazer uma reflexão e logo após a reunião, ou então no dia seguinte, mas que seja antes da próxima reunião, fazer duas reuniões, né? Uma reunião com os pesquisadores, né? Pode ser o supervisor, pessoas que tenham um pouco mais de experiência, que possam ajudar nesse planejamento, e aí discutir se houve desvio, e ajudar a planejar a próxima sessão, o que eles aprenderam, o que achou legal, etc. Também é interessante fazer a transcrição, né? Que ela sirva aí para ajudar na reflexão. Então, na reunião com os pesquisadores, se traz as anotações que foram feitas e também aí as transcrições, se elas estiverem disponíveis, para poder discutir aí e fazer o planejamento da próxima sessão. E como a gente já falou no vídeo anterior, é interessante também ter os grupos de planejamento operacional, porque eles promovem engajamento, eles promovem aprendizado, reflexão e adapta o plano que foi feito com os pesquisadores para a realidade aí da atividade que está sendo analisada e desenvolvida. Né? Então, é interessante também fazer uma reunião entre sessões, não somente com os pesquisadores, mas também com os participantes, que é aquele grupo que a gente chamou de planejamento operacional. Quem não viu, porque está assistindo esse vídeo, procura aí o vídeo anterior, que fala aí sobre o planejamento operacional. E as sessões? Então, vamos começar as sessões. Então, o número de sessões, como a gente já falou, pode variar aí de 5 a 12 sessões, né? Ele depende muito depende do nível de desenvolvimento daquela atividade, se o pesquisador já tem conhecimento sobre ela, por exemplo, se já é uma segunda, terceira, quarta intervenção que eu faço no ramo de educação ou na área de saúde, é muito mais fácil, já tem dados de espelho, o pesquisador já tem informações e dados que podem fazer com que o processo seja muito mais rápido. Ou se as pessoas já têm experiência com o laboratório, já participaram de outros laboratórios, né? Ou também, dependendo do nível de desenvolvimento daquela atividade, né? Se eles já passaram rapidamente, por exemplo, já estão tentando já há um tempo modelar uma nova atividade. Então, você pode passar mais rapidamente pelo questionamento e pela análise. Já pode ir mais rapidamente, não pulando essas etapas, mas passar mais rapidamente. Tá? Então, aqui nesse slide nós temos as 6 ações que a gente vai falar agora: questionamento, análise, modelagem, examinar ou testar, implementar e refletir. Então, vamos começar com o questionamento. Então, na primeira sessão, se não foi feito uma capacitação,
né? Às vezes uma das inovações criadas pelo grupo foi fazer uma capacitação onde se apresenta os conceitos, se apresenta o método, como é que funciona, e fazer um mini exercício aí de usar esses conceitos, utilizando um vídeo. O grupo aí pesquisa AT utiliza aí um vídeo de caça ao mamute, onde as pessoas utilizam os conceitos. Então, isso é numa sessão à parte, que é a sessão de capacitação. Se eu não desenvolver essa sessão de capacitação, aí a gente começa aqui. Nós apresentamos o método, os princípios e o ciclo de aprendizagem. Então, faz uma introduçãozinha do método. Volto a dizer, se não tivermos a capacitação. Se teve a capacitação, isso foi feito lá na capacitação. E aí definir as datas, né? Quando que a gente vai ter, vamos fazer 10 sessões, quais vão ser as datas? Vamos começar a partir do dia tal, e já deixa tudo agendado. Apresenta os dados espelhos sobre problemas e aí promove as pessoas. Quais são os problemas que nós temos aqui? Fazer anotações, fazer uma lista. E a ideia dessa sessão é chegar num comprometimento com a mudança. Explícito, de preferência explícito, que as pessoas digam. Então se pergunta, precisamos mudar? Queremos mudar? E ter esse pronunciamento explícito, esse comprometimento público das pessoas é importante para o comprometimento delas durante todo o processo. Tá? Então, esse é o objetivo aqui principal aí, é esse comprometimento com a mudança. Tá? Então, a análise, então, provavelmente aí na segunda sessão, começa a análise. Tem dois tipos de análises que podem ser feitas, a análise histórica e a análise empírica atual. Né? A análise histórica, um dos objetivos, são dois objetivos da análise histórica. Uma é entender o desenvolvimento da atividade, por que o sistema ele é do jeito que ele é, quais são as contradições que existem, ou seja, quais são as forças aí de desenvolvimento que estão fazendo aquele sistema, o objeto surgir, se desenvolver, né? E em qual fase de desenvolvimento da atividade que está. Então, a gente pode utilizar, para isso a gente vai utilizar basicamente aí dois instrumentos, né? O sistema de atividade, o conceito de contradição também, né? Que são forças, lembrando os vídeos anteriores, contradição são forças internas aos elementos do sistema de atividade, são tendências que levam o sistema a direções opostas, né? Então, e são incompatibilidades entre elementos do sistema de atividade e entre sistemas de atividade. Então, a ideia da análise histórica é identificar essas contradições que existem no sistema e também em qual fase de desenvolvimento se encontra o ciclo. Por exemplo, se ele estiver já na fase de crise, provavelmente a gente vai encontrar mais contradições primárias e secundárias, né? Se já foi implementada uma solução, provavelmente vão ser terciárias. Se já estiver no processo aí a solução já foi implementada e já está começando a consolidar, ela começa a se chocar com sistemas vizinhos e isso muito mais provável que se encontre contradições quaternárias, né? Então, a análise histórica a gente começa com dados espelhos. A gente pode pedir para alguém falar, alguém presente, né, que tem um pouco mais de experiência, contar um pouco como que era a história, ou então o próprio pesquisador traz aí dados espelhos. E uma sugestão é fazer uma linha do tempo, coloca-se uma linha do tempo aí e pede para as pessoas aí colocarem a data e os eventos que foram ocorrendo, né? Aí uma sugestão é o foco no objeto, né? O objeto é um dos elementos mais importantes. O objeto, só lembrando, é o propósito, ele é a necessidade, né? A necessidade social que precisa ser satisfeita, o alvo, né? Aquilo que se quer transformar e o resultado que ele é almejado, né? Bom, então, a partir desses dados começa a se formular hipóteses. Então, a gente vai ter uma série de eventos históricos que foram ocorrendo. Esses eventos podem ser aí interpretados, olha, com quais elementos do sistema esse evento está relacionado. Vamos pegar um exemplo aqui. Foi criada a lei
número X que obriga a atividade a ter esse tipo de instrumento. Então, aqui a gente tem dois exemplos, né, de mudanças. Nós temos uma mudança nas regras e uma mudança nas ferramentas. Então, a gente pode fazer essa classificação. Então, voltando atrás. Os eventos, usa a linha do tempo, aí identifica esses eventos, se classifica com quais elementos do sistema de atividade eles estão relacionados e depois se utiliza o sistema de atividade para tentar identificar incompatibilidades aí entre tensões entre os elementos do sistema. Se utiliza o sistema de atividade para interpretar as contradições que existem. E aí, a partir daí, a gente vai ter uma hipótese das contradições primárias e secundárias que tem no sistema. Então, essa é a análise histórica, né? O final dela é ter uma hipótese das contradições que tem no sistema. Aí vem a análise empírica, análise empírica atual. A análise empírica atual tem duas partes, uma para tentar entender o sistema atual, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm noção de qual que é a atividade, né? Elas colaboram, conversam no dia a dia, mas não sabem o que o colega está fazendo. Ou então, nunca pararam para pensar qual que é o propósito da nossa atividade, qual que é o novo objeto da nossa atividade. Então, um dos objetivos dessa análise é identificar o sistema de atividade com os seus elementos, o seu objeto, seus mediadores. Esse é um dos objetivos da análise empírica atual. E o segundo objetivo é elaborar as hipóteses que foram criadas na análise histórica, né? Então, se faz análise, pode-se pegar, por exemplo, alguns casos de distúrbios e tentar identificar os eventos que levaram àqueles distúrbios e fazer uma interpretação de quais são as contradições que estão por trás aí daqueles distúrbios observados. Então, uma vez que foram criadas hipóteses das contradições a partir da análise histórica, análise de distúrbio, é o momento aí de fazer um novo modelo, de desenhar um novo modelo para o sistema de atividade. Então, a gente pode começar coletando ideias, ou inclusive no final da oficina anterior, pedir para as pessoas trazerem ideias, buscarem inovações, boas práticas, exemplos de outras áreas, para trazer para a próxima reunião, que é a reunião de modelagem. Então, vai se listando essas ideias, né, que poderiam vir a resolver as contradições identificadas, e, em seguida, pedir para essas pessoas classificarem essas ideias utilizando a zona de desenvolvimento proximal, que a gente já falou num vídeo anterior, que representa as possibilidades de desenvolvimento. Então, olha, essa ideia aqui, a gente pode colocar aqui nesse quadrante, essa ideia aqui, e aí, qual que é o quadrante mais interessante? É esse. Então, a gente seleciona as ideias que entrarem naquele quadrante e aí utiliza o sistema de atividade para ir colocando as ideias no sistema de atividade, formando aí um novo modelo do sistema de atividade. Então, a partir desse novo modelo, vai se pensar em ações para colocar esse modelo em prática, ações práticas. Então, o que a gente precisa em termos de instrumento, de ações, de pessoas, e o que cada pessoa tem que fazer de capacitações, regras, etc., para poder, de fato, colocar esse modelo em prática. E uma vez que o modelo já foi desenhado, as pessoas passam a avaliar esse modelo, fazer um teste, um exercício mental ainda, não é implementação, é fazer um exercício mental pensando no que pode dar certo e o que pode dar errado, né? Então, identificar obstáculos, resistências, potenciais dificuldades aí que possam vir a surgir na implementação. E para isso, é interessante também trazer pessoas que não estiveram envolvidas no laboratório para poder ter uma visão crítica do que pode dar certo e o que pode dar errado. Outra coisa que se pode fazer é fazer uma comparação com o modelo novo, com o modelo antigo e fazer um exercício aí de pensar o que pode dar errado, né? E a partir dessa reflexão crítica, fazer adaptações no modelo. Então, qual que é a ideia? É reduzir o risco de alguma coisa dar errado. Para isso, a gente traz pessoas novas e avalia no sistema de atividade e o plano que foi desenvolvido, o que pode dar certo, o que pode dar errado, né? Uma vez que foi feito, voltando, questionamos, as pessoas concordaram que é necessário mudar. Se analisou e criou hipótese de contradições. Se criou um novo modelo. Se examinou esse novo modelo, o que pode dar certo, o que pode dar errado, aí é hora de colocar a mão na massa.
de implementar esse novo modelo, de colocar em transformação. E aqui é quando a agência das pessoas, a agência, ela é passada quase que totalmente do pesquisador. Obviamente que essa transferência de agência ela começa a ocorrer durante as sessões, mas aqui ela tem meio que um golpe, né? Então as pessoas passam a agência do pesquisador de forma rápida, né, quase que totalmente, para o bastão passa para a mão aí das pessoas. Então é hora de transformar o modelo em soluções, transformar soluções em ações práticas, né? Então uma possibilidade é criar ou formar forças-tarefa. Então eu divido o grupo, olha, desenhamos aqui, por exemplo, 4 soluções. Então vamos dividir aqui em 4 grupos, esse grupo, esse grupo, e dar responsabilidades. Nesse grupo aqui, quem é que vai ser o responsável? Quando nós vamos aí dar datas, quando vai fazer, quem vai fazer, como é que vocês vão fazer? E aí marcar, olha, na reunião a gente pode marcar uma reunião de segmento na data tal, e onde vocês vão apresentar esses resultados para a gente e o que deu certo, o que não deu errado, e o que deu errado. Né? Então, e durante esse período de implementação, que pode ser aí, não sei, uma semana, um mês, 2 meses, o pesquisador, ele tem que, uma sugestão é que ele colete dados espelho durante o processo. Então, ele faça entrevistas, visita de campo, conversar com as pessoas para ver o que deu certo e o que deu errado nesse processo. Tá? Por quê? Porque aí, no segundo momento, vai se fazer uma avaliação, então a análise das soluções, então se faz uma reunião, em geral se faz entre 1 ou 3 reuniões de segmento, pode ser mais, onde se faz uma avaliação do que está dando errado, quais são as contradições que estão emergindo, e aí volta para o modelo e redesenha ele se for necessário. Então, qual que é a ideia? Então, a ideia da avaliação é identificar problemas que estão ocorrendo, distúrbios e dificuldades, e, se necessário, redesenhar o modelo. E aí tem a questão de consolidação, que aí envolve... Qual que é a ideia de consolidação? É tentar estabilizar esse sistema de atividade e difundir para outras localidades. Né? Então, para isso, se convida uma comunidade expandida, que pode incluir aqui os tomadores de decisões estratégicas, os gestores, onde os participantes, os responsáveis aí por criar essas inovações, eles apresentam as inovações que foram criadas e esses convidados, aí, os gestores, lembrando que o gestor ele tem que ficar ciente e aprender junto durante todo o processo. Então, aqui a ideia é que se as sessões foram feitas em formas paralelas, aí eu trago o gestor e apresento. Né? Se o gestor participou durante todo o processo, aí não precisa. Né? Então, vamos supor que ele não participou durante todo o processo, que foram feitas sessões paralelas, então eu chamo os gestores e aqui os participantes apresentam a solução para eles, eles vão avaliar o que se concorda, se não concorda, o que deu certo, se é uma boa ideia ou não, e se planeja como é que se pode, se chegar na conclusão de que essa inovação é interessante, que ela deve ser apoiada, se cria um plano de ação e ações concretas de como apoiar a disseminação dessa atividade. Tá? Então, resumindo, a ideia, as sessões elas são diferentes, cada laboratório de mudanças é um pouco diferente. É importante que se faça, volto a repetir, é importante que se faça um plano minucioso, minuto a minuto, pelo menos a sessão anterior, da sessão que vai vir. Então, ter esse plano é importante. Muito provavelmente esse plano não vai ser seguido, mas para a própria segurança do intervencionista, ele tem que ter esses instrumentos. Tá? Pode ter desvio, é importante ter, inclusive, mais dados espelhos e mais segundos estímulos do que se pode ou se pretende utilizar, ter, como se chama, né? Ter debaixo da manga dados espelhos. Provavelmente tem e vai ter desvios, mas é importante ter esse plano. E essas sessões, elas podem seguir uma trajetória diferente, né? Não precisa seguir exatamente essa proposta que foi falada agora, mas o importante é que siga essas ações de aprendizado expansivo. Questionamento, análise, modelagem, examina, testa, implementa, avalia e aí faço a consolidação. Tá ok?
Então, se gostou do vídeo, aí pode clicar em se inscrever e seguir o canal, né? E até o próximo vídeo.